alunos, vamos falar aqui então agora a respeito das grandezas inversamente proporcionais, certo? Bom, pessoal, imagine a seguinte situação. Você tem aqui os números x, y e z, certo? De uma determinada grandeza. E esses valores eles serão inversamente proporcionais, né, aos números reais a, b e c de uma outra grandeza, tá, pessoal? Quando nós tivermos a seguinte situação. Se nós pegarmos aqui ó, o x vezes o a, o y vezes o b, o z vezes o c, e esses três produtos, tá, pessoal, eles resultarem no mesmo valor, certo? Que nós estamos chamando aqui de valor k, significa que esses números, né, pessoal, que essas duas grandezas, aliás, elas são grandezas inversamente proporcionais. E esse k, como nós já vimos aí nos vídeos anteriores, né, pessoal, nós o chamaremos de constante de proporcionalidade, certo? Então percebam, pessoal, que se você pegar aqui o x, né, de uma determinada grandeza e multiplicar aqui pelo a, né, de uma outra grandeza, fizer a mesma coisa com o y e com o b dessas duas grandezas, o z e o c dessas duas grandezas, se esse produto, pessoal, resultar sempre, né, no mesmo valor, nós dizemos então que temos grandezas inversamente proporcionais, correto? Aí você vai falar assim para mim, professor, eu ainda não estou entendendo essa ideia. Maravilha. Olha só o que você vai, né, imaginar aqui, pessoal. Imagine que você está viajando de carro, certo? Vamos pensar aqui, pessoal, que você está aqui na cidade A e você deseja se deslocar aqui, então, né, pessoal, para a cidade B. Vamos imaginar que isso aqui é a estrada, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, vamos ver a seguinte situação. Imagine que você vá a uma velocidade de 20 km por hora, né, pessoal, da cidade A para a cidade B. Bom, pessoal, se você for, né, a 20 km por hora, certo? Você vai gastar aqui, tá, pessoal, um tempo, né, sei lá, de 16 horas. Vamos imaginar assim, certo? Se você for a 20 km por hora, você vai gastar 16 horas para sair da cidade A e chegar na cidade B, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Se você viajar a 40 km por hora, você vai gastar apenas 8 horas de viagem, certo? Mas se você for aqui, tá, pessoal, a 80 km por hora, você vai gastar aqui, tá, pessoal, apenas 4 horas de viagem, certinho? Ou, né, se você for a 160 km por hora, o que não é recomendável, né? Óbvio que nós estamos aqui a uma velocidade altíssima, não é isso? Bom, mas isso aqui é só para efeito de entendimento do exercício. Mas se você for a velocidade de 160 km por hora, certo, pessoal? Nós vamos gastar apenas 2 horas de viagem. Bom, pessoal, o que você está observando que está acontecendo em relação a essas duas grandezas? Percebam que eu tenho aqui a grandeza velocidade e eu tenho aqui a grandeza tempo. Bom, pessoal, imagine a seguinte... Olha, observe... Imagine não, né? Observe a seguinte situação. A grandeza velocidade, à medida que a grandeza velocidade aumenta, a grandeza tempo diminui. Vocês observaram isso? Ou seja, quanto maior a minha velocidade, menor o tempo gasto para se deslocar da cidade A para a cidade B. Bom, pessoal, aqui no estudo das grandezas inversamente proporcionais, nós dizemos o seguinte, que quando uma grandeza aumenta, necessariamente a outra grandeza ela tem que diminuir, certinho? Essa é a ideia das grandezas inversamente proporcionais. Então percebam o seguinte, se eu diminuir, né, a minha velocidade, obviamente, né, pessoal, o meu tempo de viagem ele tem que aumentar. Então, diminuindo a velocidade, aumenta-se o tempo de viagem. Seria, né, a gente olhar essa tabela começando aqui, né? Você está a 160 km por hora, você gasta 2 horas de viagem. Você está a 80 km por hora, você gasta 4. Você está a 40 km por hora, você gasta 8 horas de viagem. A 20 km por hora, você vai gastar 16 horas de viagem. Então essa seria a nossa ideia. Então, pessoal, quando eu falo de grandezas inversamente proporcionais, perceba que uma grandeza necessariamente vai ter que aumentar e a outra vai ter que diminuir, certinho? Observem aqui, pessoal, que se nós pegarmos aqui, ó, o 20 vezes o 16, pessoal, isso aqui, ó, vai dar 320, certo? Se nós pegarmos aqui, pessoal, o 40 vezes o 8, né, isso vai dar aqui, ó, também 320. Se você observar aqui, pessoal, pegar o 80 vezes o 4, né, pessoal, 80 vezes 4, isso também vai dar 320. Se você pegar aqui, ó, o 160 e dividir por... Aliás, dividir não, né, multiplicar por 2, você vai ver aqui o 320.
Então percebam, pessoal, que as respectivas multiplicações aqui entre os valores, né, eles são todos iguais a 320, e esse 320, tá, pessoal, é o que nós chamamos, né, de constante de proporcionalidade, é o nosso valor K, certinho? Aí você vai falar assim, professor, quando é que eu reconheço que uma grandeza ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Bom, primeiramente você faz uma leitura do exercício e tente interpretá-lo, né? Você pensa da seguinte maneira, ó, se eu aumentar a velocidade, igual esse exercício aqui, ele está falando de velocidade e tempo, não é isso? Então, se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer com a outra grandeza? Então, você tem que fazer essa pergunta. Se eu aumentar uma grandeza, o que acontece com a outra? Ela também vai aumentar? Se ela estiver aumentando, é diretamente proporcional. Se você falar assim, e se eu diminuir essa grandeza, o que vai acontecer com a outra grandeza? Se ela também diminuir, aí você está falando de uma grandeza diretamente proporcional. Mas quando você faz a pergunta e vê que uma aumenta e a outra diminui, né, e vice-versa, aí nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. E é óbvio que você também pode tentar fazer o cálculo, né? Olha só, pessoal, se você pegar aqui o seu 20 e dividir por 16, certo? Pegar o seu 40 e dividir por 8. Se nós pegarmos aqui o nosso 80 e dividirmos por 4, se nós pegarmos aqui o nosso 160 e dividirmos por 2, que é a ideia do diretamente proporcional, perceba que nós não vamos encontrar a constante de proporcionalidade. Olha só, 160 dividido por 2, isso dá 80. 80 dividido por 4, isso vai dar 20. E 40 dividido por 8, isso vai dar 5. Então percebam, pessoal, que nós não encontramos os mesmos valores. Então o que eu recomendo para você? Olha, pega esse valor, divide por esse. Pega esse valor, divide por esse. Se não deu já o mesmo resultado, né, como a gente observou aqui, já significa que nós não temos grandezas diretamente proporcionais. Aí o que você pode fazer? Bom, então você testa 20 vezes o 16, 40 vezes o 8, certo? 80 vezes o 4. E se você perceber que der os mesmos resultados, aí nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, para a gente poder reconhecer, né, um exercício que vai falar de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, bom, a primeira é a leitura e a interpretação, né? Tentando entender o que está acontecendo entre as grandezas. E depois você pode testar também fazendo os cálculos, certo? Bom, então tá aí, pessoal, a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais.